Vou confessar que eu não ia gravar esse vídeo hoje porque minha voz está um pouco prejudicada, eu estou com pouco tempo para editar, mas eu acho que eu estou diante de um momento histórico, você também está, e todos nós temos que segurar as mãos para acompanhar esta morte do Xbox 360. Depois de 18 anos de atividades, e guarde esse número porque ele vai ser importante para minha narrativa no futuro, a loja do Xbox 360 na internet vai fechar as portas. A data da morte foi confirmada pela Microsoft para 29 de julho de 2024 e a partir dessa data será impossível comprar jogos e DLCs no Xbox 360. Bom, gente, com isso a Microsoft está dando uma morte oficial ao console que durante muitos e muitos anos perdurou no mercado, e você há de concordar comigo que para a grande maioria dos jogadores deste console não vai mais fazer muita diferença. E eu sei que tem muita gente com o Xbox 360 funcionando, porém já desbloqueado ou utilizando mídia física. E essa é uma das grandes vantagens que essa geração da Microsoft tem em relação às outras. Se você quiser jogar games do passado, você ainda pode recorrer às mídias físicas, porque todas as versões do Xbox 360 contam com uma unidade de DVD. E vou confessar que eu tenho o meu Xbox 360 devidamente desbloqueado, tudo bonitinho, que a Microsoft não me ouça, mas a realidade é essa. Jogos de videogame no Brasil são caros, os preços cobrados na mídia física são absurdos, a própria Microsoft retirou-se do mercado de mídia física porque não vale a pena para a empresa, ela não quer que os usuários fiquem trocando jogos, porque isso não é lucrativo para a gigante de Redmond, e aí a gente tem que apelar, porque senão fica sem opções de entretenimento, e aí eu acabei adquirindo recentemente um Xbox 360 desbloqueado, com um monte de jogos ainda com opções de conseguir outros jogos por outros meios que eu não vou mencionar aqui, porque senão o YouTube tira a monetização desse vídeo, mas fato é que a maioria dos proprietários do Xbox 360 contam com esse console desbloqueado ou compram jogos de segunda mão. Não que a Xbox 360 Marketplace não valesse a pena em relação aos preços. Quando tinha promoção, eu tenho certeza que muitos jogadores aproveitavam para fazer as compras de jogos que ainda não tinham no seu catálogo. Mas vamos colocar todas as variáveis por alguns segundos para trabalhar nessa narrativa. Os jogos já eram bem baratos em alguns casos, isso jogos em formato digital. Aí você tem o já afinado Xbox Live Gold oferecendo durante muitos e muitos anos 2 jogos por mês de graça, que diferente do Xbox One, onde você tem que manter a assinatura para você continuar a rodar os jogos, os games do Xbox 360 que você pegava no período do Games with Gold, que eram os jogos distribuídos gratuitamente, até 4 jogos por mês, vale a pena lembrar, isso no começo, aí depois 2 jogos do Xbox 360 e 2 jogos do Xbox One. Esses jogos do 360 eram seus para sempre e vão continuar a ser seus para sempre. Então, dá para pensar que a Microsoft distribuiu o seu catálogo até dizer chega, e praticamente todo mundo tem algum jogo do 360 por esse meio. Aliás, eu comecei o meu catálogo do 360 por essa forma, e devo confessar que eu comprei o meu primeiro Xbox 360 lá em 2012, justamente por causa da Live Gold, e aí mérito da Microsoft em construir uma cultura gamer onde os jogadores, e principalmente os brasileiros, que têm esse ranço de querer pagar pelas coisas, eles aprenderam a pagar uma mensalidade para ter algum tipo de benefício. Então, eu penso que hoje, Xbox 360 Marketplace já não é mais algo que tem algum sentido de existir. Mesmo porque muita gente hoje já tem ou Xbox One ou o Xbox Series S ou X e acaba comprando
na loja principal, na loja da Microsoft. Tem alguns pontos importantes que precisam ser mencionados sobre essa decisão da Microsoft, reforçando, em 29 de julho de 2024, Game Over para Xbox 360 Marketplace, e na minha modesta opinião, é a morte comercial do Xbox 360 depois de quase 20 anos de atividades. Mas nem tudo está perdido, meu caro mancebo. Os jogos retrocompatíveis no Xbox One e no Xbox Series X e S não serão afetados por essa decisão do fim da Marketplace. Os games retrocompatíveis ainda serão vendidos na Microsoft Store e a loja que será encerrada será exclusivamente aquela que comercializava os jogos para o Xbox 360, até porque só este console usa essa loja. Isso significa que você ainda poderá comprar jogos retrocompatíveis e DLCs do Xbox 360 nas versões mais recentes dos consoles até julho de 2024. Ou seja, depois disso, game over para a compra dos jogos do 360, mesmo que você tenha os consoles mais modernos. Qualquer conteúdo comprado antes do fechamento da loja pode ser baixado novamente no Xbox 360 após o fechamento da loja, independentemente se você realizou a exclusão do conteúdo no console. E isso aqui é o conteúdo mais importante dessa decisão que a Microsoft tomou. Ninguém vai perder jogo nenhum. Tudo aquilo que você pagou e reivindicou como seu é seu para sempre, e com isso a Microsoft cumpriu a sua promessa, pelo menos específico ao 360. O Xbox One e o Series S e X, todo mundo já sabe quais são as regras do jogo, estão pagando pelo direito de utilização dos jogos sem custos adicionais, mas não são títulos de sua propriedade. Então, se você deletou algum jogo do seu console da Microsoft, aí não tem diferença se é um 360, um X, um One, enfim, um S, enfim, chame do que quiser. Se você deletou aquele jogo, ele está no seu catálogo. Se é um jogo do 360 que você reivindicou no passado ou adquiriu pagando separadamente pelo jogo, você tem o direito de fazer o download e instalar esse jogo novamente no seu console a qualquer momento até o fim dos tempos. O modo multijogador continua funcionando normalmente e vai ficar a critério do servidor online de cada jogo se esse modo multiplayer vai funcionar ou não. Isso também é importante porque a gente não pode misturar as coisas, temos sempre que separar alhos de bugalhos. O fato da loja do 360 parar de funcionar não vai fazer com que o Xbox pare de funcionar ou que o multiplayer pare de funcionar também. Eu chamo de morte comercial do Xbox 360, primeiro porque o console ainda pode ser encontrado no mercado, mas está cada vez mais difícil. A Microsoft meio que abandonou o Xbox 360 para venda direta para o consumidor. Retirou os jogos de mídia física do catálogo e agora retira as lojas da loja virtual, elimina a loja virtual, e a pergunta que fica é: como é que os jogadores do 360 vão comprar jogos? Se você não pode comprar jogo, você tem um ilustre peso de papel na sala da sua casa, a não ser que você tenha um catálogo robusto da mesma forma como eu tenho. E uma última informação que talvez não agrade muito àqueles que adquiriram filmes através do Xbox 360. Se você ainda faz uso da loja de filmes ou comprou algum filme por lá, dançou, porque esse serviço não estará mais disponível e você não vai ter mais acesso aos filmes. E a gente se lembra com saudades da era de ouro, sem trocadilhos, da Live Gold, do Xbox 360, e para muita gente esse foi o console que fez com que o indivíduo adentrasse no mundo dos videogames. Eu já sou um geek muito mais velho e nostálgico, eu comecei com o Atari, depois fui para Master System, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 3, enfim, eu fui avançando nos consoles a partir de uma base do Atari, onde todo mundo tinha que imaginar que aquele quadradinho era uma bola de basquete. Mas, de qualquer forma, é desrespeitar o sentimento nostálgico e até de luto de algumas pessoas com o fim do Xbox 360 Marketplace e, por tabela, com a morte comercial
do Xbox 360. Eu me arrisco a dizer que este foi o console mais bem sucedido da história da Microsoft, porque dá para dizer que esta geração, que teve o duelo Xbox 360 e PlayStation 3, foi vencido pelo 360, excluindo o Nintendo Wii, que foi um sucesso avassalador. Mas o embate Microsoft e Sony foi claramente vencido pela Microsoft nessa geração, e é um produto que ajudou a consolidar de vez a Microsoft no mercado de videogames. A mesma Microsoft que foi muito criticada com o lançamento do primeiro Xbox, que era muito à frente do seu tempo, era um computador em forma de videogame, mas aí veio o 360 corrigindo vários erros, melhorando os acertos e entregando um console de videogames que entra para a história como um dos mais icônicos e um dos mais generosos para os consumidores. Fico feliz em dizer que vi essa era se construir na minha frente e, graças ao bom Deus, eu tive a capacidade financeira para adquirir um Xbox 360 que reluz, feliz e brilhante, na sala do meu apartamento aqui em Florianópolis.